Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 72. Hoje, como todos sabem, não é dia de equipe Patriotas falando de Patriots. A gente trouxe uma galera aqui, ouvintes nossos, leitores nossos, e a gente vai falar dessa primeira metade de temporada dos Patriots. Então a gente tem aqui 3 convidados, vamos dizer assim, pra gente bater um papo de Patriots. Primeiro é a Paula Ivoglio. Eu falei certo o seu nome, Paula? Ivoglio, isso. E aí, Paula, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Bom, a gente tem também aqui o Eduardo Martinelli. Fala, Eduardo, tudo bom? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Paula? Temos também aqui o Diego Cagliari Rebelo. Acho que eu falei seu nome certo também, Diego. E eu já quero trazer a primeira polêmica do dia, que é um ex-torcedor dos Bills nesse programa. Exatamente, Felipe. Explique melhor essa história, ou eu te corto agora, cara. Não, vamos explicar, né? Calma. Então, meu nome é Diego, sou de Curitiba, tenho 31 anos. E eu comecei a gostar da NFL, assistir a NFL no final dos anos 90, quando o Bills tinha um time bom, competitivo. Uhum. E jogava muito Madden. E na época do Madden, o Bills era um dos melhores times, eu comecei a gostar por causa disso. Sim. E eu lembro até hoje que o quarterback na época era Doug Flutie, depois eu pesquisei, ele foi pro Patriots na sequência, né? Uhum. Mas eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade e não tive mais tempo nenhum de ver futebol americano. Não tinha como ficar em casa, não tinha como jogar. E fiquei muito tempo sem acompanhar, até que 2014 pra cá, foi mais ou menos depois que eu casei, né? Tive a própria TV na sala só pra mim. E comecei a voltar a assistir. E coincidiu quando iniciou o podcast, né, do Patriotas. E eu comecei, vamos acompanhar sobre o Patriots. Comecei a acompanhar, saber de jogador. E hoje, digamos que eu sou convertido. Hoje, se você me perguntar quem que você quer ganhar o campeonato, eu falo Patriots, né? Então você tá dizendo que eu, Sidney, Durante, Arthur e Gabriel, a gente conseguiu converter um torcedor dos Bills pros Patriots? Basicamente. Ah, meu Deus do céu, eu já posso morrer em paz. Trabalho bem feito, né? Não, muito legal. Vou te dizer que foi não só isso, mas foi também um dos motivos da gente querer trazer você aqui. É uma história bem interessante. Porque acontece, né, cara? Às vezes quando você acompanha mais ou menos, mas na hora que você começa a acompanhar de verdade, você começa a entender o jogo, é quase impossível não torcer pros Patriots. Né? Pior que é verdade, né? Vocês trazem muita informação legal, eu gosto muito de escutar o podcast. Bom, meu nome é Paula, né? Paula Ivoglio, eu sou de São Paulo. Eu curto os Patriots, eu acompanho a NFL desde 2007, foi quando eu comecei a acompanhar. Foi com meu ex-namorado, ele assistia, pedi pra ele me explicar, e aí eu comecei a ver qual time que eu queria escolher pra torcer. E aí eu perguntei pra ele, e esse time aí que tá ganhando tudo, né? Que foi a fatídica temporada perfeita, entre aspas, né? Aí ele falou assim, esse time é moldeado, porque já tinha rolado o Spygate e tal. E eu falei, legal, né? Esse time odiado eu gosto. Tipo, melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Aí eu falei, bom, deixa eu acompanhar. E aí eu vi que o Patriots ganhava tudo. Falei, legal esse time, né? Vou torcer pra um time que ganha. Só que não tava certo ainda. Eu pensei em torcer pro Dallas, porque eu gostava da estrela, assim, coisa besta, né? Mas aí em 2000, quando a gente foi pro Super Bowl contra os Giants, que aí eu arranjei um lugar pra assistir aqui, porque também não passava, era uma treta naquela época pra conseguir, né, assistir direito, acompanhar a temporada. E aí eu assisti, assim, fiquei nervosa, chorei, gritei, aquele, né? Aí até meu ex-namorado, quando a gente perdeu, ele falou assim, eu acho que você tá torcendo pros Patriots, porque ninguém ia ficar desse jeito, né? E aí foi quando eu falei, acho que eu tô torcendo pra eles. Aí em 2008 que eu comecei a acompanhar mesmo, e aí tô até hoje. Então tudo que eu posso ver de Patriots e de futebol americano no geral, assim, sou completamente viciada. Muito bom. Então, meu nome é Eduardo Martinelli, eu tenho 31, moro aqui em São José, Santa Catarina, ladinho de Floripa, curtindo o sol.
Cara, o Patriots entrou na minha vida por causa da Gisele. Vou confessar aqui. Me chamou muito. Eu via o americano na televisão, mas sem nenhuma preocupação, nem em acompanhar, né? Só gostava do esporte, tentava entender, na verdade, naquela época. E aí a lesão do Tom Brady e a associação dele com a Gisele me chamou a atenção. E eu comecei a olhar o time com outros olhos, comecei a acompanhar os jogos que passavam na televisão, né? ESPN naquela época. E daí por diante foi só pesquisando. Eu sou muito de fazer pesquisa em alguma coisa que eu gosto. E aí em 2013, aí eu viciei. Aí, até como eu no e-mail eu comentei com vocês, hoje eu sou aficionado, não passo um período do dia sem pesquisar sobre o Patriots. Meu, muito bom. Imagina que por estar aí no Sul, né, tipo, essa questão da Gisele, por ela ser aí também, acho que é até muito mais forte pro resto do Brasil, né? Ela é demais, né, cara? Ela casou com um cara que é demais também, então... She stood in the street, smiling for Bora lá então, vamos começar esse programa. A gente tem aqui primeiro assunto que eu queria puxar pra gente conversar um pouquinho. Lembrando, óbvio, que o nosso assunto, o nosso tema geral de hoje são esses 8 primeiros jogos da temporada. A gente vai expandir aqui por alguma coisinha ou outra fora isso, mas o nosso foco hoje é falar desses 8 primeiros jogos, essa primeira metade do campeonato que já aconteceu. Pra começar, eu queria aqui que a gente falasse um pouquinho dos 4 primeiros jogos. Parece que já faz um tempo, depois que Brady voltou, tudo volta ao normal, mas a gente não pode esquecer que foi um começo de temporada muito complicado pra gente, onde a gente, principalmente antes de começar, tava aquele problema gigantesco de como que vão ser esses peitos, o que a gente vai conseguir nesses 4 primeiros jogos. Eu sou um que quebrei a cara, que vim aqui no programa falar que ia ser um 4 e tomei um 3-1 na cara pra largar a mão de ser tonto. E eu queria falar um pouquinho disso. Então, como eu falei, a gente fez 3-1. Imagino que foi melhor. Alguém aí tinha 3-1 na cabeça antes de começar o ano? Eu achava que ia ser 2-2. E o que viesse a mais era lucro. Era o que eu tava pensando. Pra mim era 1-3, cara, na verdade. Eu não botava muita fé no Garoppolo, principalmente pela falta de experiência dele. Eu também achava que um 2-2 ali estaria de excelente tamanho. Então, como eu disse, eu falei 1-3, porque era sendo muito realista, e um 2-2 eu estaria feliz pra caramba, todo mundo que ouve aqui sabe. Então, assim, pra todos nós aqui, esse 3-1 foi melhor do que a gente esperava. O Garoppolo jogou muito bem, né? A verdade é essa. Ele mostrou que ele é um quarterback, sim. A gente tinha muitas essas dúvidas, né, de o quanto o Garoppolo, que até então a gente só via ele jogar em finalzinho de drive, finalzinho de jogo, 1-2 drives, aqueles drives que eles mais correm pra gastar tempo do que lançam, e aí ele vem e mostra uma qualidade que poucos esperavam, foi surpresa pra todo mundo, né? Sim, acho que o Garoppolo aí, pra começar, já foi a maior surpresa. E o time tava bem mais estruturado, né? Eu acho que é uma coisa que traumatizou bastante a gente no fim da temporada passada, foi não só ele, né? E era uma preocupação grande como que isso ia estar, porque o Garoppolo já inexperiente, com uma OL bagunçada do jeito que estava. Ainda bem que trouxemos o Scarnecchia de volta e ele tá botando ordem na casa. Mas pra mim essa era uma das principais preocupações. E ver isso funcionando foi, assim, incrível. Mas eu realmente fiquei bem surpreso também com todo mundo que acompanha o Patriots, né? Eu fui pro training camp esse ano e eu acompanhei muito essa questão dele jogar muito bem e aí do nada fazer umas bobeiras que não dava pra entender. Brissett é muito mais do que ele, mas o Garoppolo também fazia isso. E o que foi muito bom foi ver essa calma que ele teve, né? Ele foi muito bem preparado pela comissão técnica de, olha, eu imagino que eles falaram muito pra ele assim, nessa situação aqui você ainda tá ruim, você não é bom, então vamos evitar essa situação. E ele foi muito, vamos dizer, adulto de entender, de aceitar as críticas de onde ele era bom, onde ele era ruim, e só trabalhar na parte que ele era bom, basicamente, né? Ele calma, ele não se afobava, ele conseguia até ler bem as defesas e ter calma para fazer os passes. Isso eu achei incrível. Para mim foi a maior surpresa ver o Garoppolo desse jeito.
E Brisset, que vocês acharam do Brisset? A instabilidade dele é alta ainda, né? O Brisset ali deu pra perceber que o plano de jogo estava bem reduzido, né? Mas também, né, ele é terceiro QB, coitado. Não dá pra gente ficar exigindo muito dele, né? Ele foi jogado na fogueira completamente, né? Tanto que no jogo contra os Bills que a gente perdeu feio, não conseguia criar praticamente nada, né? Depois do primeiro jogo dele contra os Texans, os Bills conseguiram anular bem. E o plano de jogo não permitia que surgissem jogadas explosivas ou que fossem jogadas que mudassem o jogo, né? E tanto que aconteceu o que aconteceu. Eu achei assim, no jogo contra os Texans, ele fez o que foi pedido e só, assim, ele surpreendeu que ele teve uma mobilidade legal, ele mesmo marcou touchdown, essas coisas, mas de passe, eu não vejo ele como um grande QB ou sucessor de alguém, entendeu? Pelo menos por enquanto. Mas ele cumpriu o papel dele. Cara, o plano de jogo e os destaques que os Patriots tiveram nesses 4 jogos foi bem interessante, né? O próprio Blount correndo com a bola foi surpreendente, a linha ofensiva jogando bem e protegendo o Garoppolo. Mérito para os quarterbacks também de não terem lançado nenhuma interceptação, isso é raríssimo para a pouca experiência que eles tinham, né? Então, cara, acho que encaixou tudo perfeitamente, os Cardinals não indo bem, não jogando bem, a verdade é essa, eles não jogaram bem. Os Dolphins ainda sem engrenar, hoje talvez fosse diferente, né, com o jeito que eles estão jogando. O do Texans eu acho que foi um banho de bola mesmo, os técnicos dos Patriots deram um nó no Bill O'Brien, né, e contra os Bills, infelizmente, aconteceu o pior, mas já estávamos no lucro. Eu acho assim, a questão do Blount jogar bem foi uma grande questão pra mim de tudo ter funcionado tão bem. Não só ele, lógico, como a linha ofensiva também, mas tirou aquela pressão, que era o nosso maior problema, que era óbvio que ia ser um grande problema, se o jogo corrido não funcionasse. Se a gente só tivesse que passar, o jogo ia ficar muito mais complicado, tanto para Garoppolo e principalmente para Brisset. Então eu achei que a questão do jogo corrido funcionar foi muito boa, e o Blount conseguiu fazer 4 jogos muito bons e mostrou para todo mundo aí que ele é sim um running back, né? Fiquei maluco no draft com a comissão técnica, porque não draftaram um running back, e eu não confiava nem um pouco no Blount, a gente não tinha nem esperança nele, né? E aí vendo jogadores passar, jogadores até, inclusive que vocês identificavam como potenciais jogadores dos Patriots, e nada de chamar running back, e como tu falou, né, a gente tudo queimou a língua aqui. Ele tá jogando super bem, né? O Blount queimou minha língua, ano passado era terrível, eu via que era jogo corrido, play action, e falava, putz, vai batendo que parece um muro em 2 jardas ali. Esse ano realmente ele tá contribuindo, tá correndo, tá conseguindo fazer jogadas boas, tá aliviando a pressão mesmo do Brady, do quarterback, quem quer que seja. Bom, aí todo mundo sabe, passou o tal do jogo horrível contra os Bills, que a gente perdeu de 0 e nada funcionou. Tivemos Tom Brady de volta e com ele mais 4 jogos. Aí o negócio é outra pegada, né? Brady tá cada vez melhor, a gente sempre fala que ele é igual ao vinho, que cada ano que passa ele resolve jogar mais ainda do que ele já jogou. Ele tá com números absurdos, né? Não tomou interceptação ainda, tá favorito para MVP já mesmo, não jogando 4 jogos. O que a gente fala de Brady, assim? Eu sempre costumo falar isso, já que vocês estão aqui hoje eu vou pôr a fogueira para vocês, porque pra gente é sempre um problema aqui. O que falar de Tom Brady? Ele não é humano, pra mim ele não é possível, ele não é humano. Esse cara com 39 anos, assim, fica aquele medinho, né? A gente sabe que ele é bom e tudo, ele é o cara, mas você fala, ficar um mês sem jogar, toda essa polêmica, sei lá, né? Você fica meio assim, sei lá, vamos ver. Mas o cara vem aí e prova que, igual você falou, é como o vinho, ele fica melhor a cada ano, é inacreditável. Eu acho assim, por ele ter esse espírito tão competitivo ainda, isso tá motivando mais ainda ele essa temporada, porque por causa de toda a polêmica, por causa da suspensão, que enfim, foi um absurdo. Quando perguntam, por que o Brady acho que é o melhor de todos os tempos? Eu acho que nenhum quarterback na história, né, ficou tanto tempo jogando em alto nível como ele. Ele nunca teve uma temporada que ele jogou sem estar lesionado, que foi uma temporada ruim. Ele sempre fez temporadas excelentes. O engraçado de ver ele jogar é que ele faz parecer que é fácil. Parece que tudo que ele faz ali dentro de campo é simples, é fácil. As jogadas elas acontecem de uma maneira muito fluida, né? E com esse ataque que ele tá, não tem como ser diferente, né? Ele tá com vários alvos, assim, todos, ele só recebedor de elite, assim mesmo, só cara bom.
Então, assim, eu acho que daqui pra frente só vai melhorar, entendeu? Acho que eu não consigo ver uma decrescente aí pro Brady, só uma crescente até o fim da temporada. E eu acho que ele tem toda a chance de ganhar como MVP até lá. Com certeza, até agora, quem merece ganhar, pelo que vem jogando, é ele. Apesar de ter jogado 4 jogos de 8. A gente recebe muita mensagem, comentário da galera, e vou falar pra vocês. Acho que a maioria da galera tá insatisfeita com a OL desse ano. Ainda acho que a OL é uma OL horrível, que a OL precisa melhorar, que a OL precisa trabalhar. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham disso? Eu não acho que a OL é a melhor OL do mundo, mas se você comparar com o que a gente teve ano passado, assim, obviamente que ano passado a gente teve diversas lesões que prejudicou demais a nossa OL, a gente teve sei lá quantas combinações de OL, a gente prejudicou demais. Mas se você for comparar, é nítida assim, a melhora da OL. Obviamente, acho que nesses últimos jogos que a gente viu o Brady sofrendo um pouco mais com alguns sacks. Mas pra mim é nítida a melhora, eu fico mais tranquila com essa OL, que eu não ficava no passado. Então esse ano eu tô sentindo mais tranquila que o Brady tem mais tempo. Mas eu não acho que é uma OL horrível de maneira alguma esse ano. Eu também não acho que tá tão ruim assim como o pessoal tá achando. Acho que por ser torcedores, né, acaba sendo meio passional. E o pessoal, puta, olha o Brady levando sack, olha o Brady levando hit toda hora. Mas realmente, concordo com a Paula. Do ano passado pra cá melhorou bastante. E sinceramente eu não acho que a OL é o maior problema dos Patriots nesse momento. Uma coisa que a gente sempre fala muito, a gente também falando nos últimos programas, é que pra mim e também durante Sidney, a gente entende por enquanto a falta de, vamos dizer, de capacidade dos receivers aparecerem pro passe tá sendo um problema maior do que a própria OL. Se o Brady consegue manter aqueles 2 segundos dele, que é o famoso 2 segundos que ele faz estrago, a OL consegue, não precisa trabalhar em nível absurdo, e ele consegue soltar essa bola. O problema é que tá tendo vários jogos que a gente tá vendo receivers não conseguir abrir, não conseguir ser opção pro Brady. Aí ele tem que segurar a bola, e como a Paula disse, e todo mundo disse já, a OL também não é essa maior maravilha do mundo, então aí começa a acontecer um problema. Sim, é a linha ofensiva que o Belichick quer, né? É o que ele precisa, é os 2 segundos que ele precisa. E ele nunca foi de investir muito em linha ofensiva. A gente não pode querer ter a linha ofensiva do Dallas Cowboys, com 5 first rounds, contratos renovados, cifras milionárias, e ainda querer ter Tom Brady, Robert Gronkowski e a galera toda jogando. Então, por isso que eu considero que para a linha do jeito que tá muito bom. Assim. Eu gostaria que mantivesse dessa maneira, e acho que tem muito para crescer também. Os jogadores novos, né? O miolo da linha são jogadores bem novos, e se eles se firmarem aí no time, eu acho que tende a melhorar ainda. Uma coisa também que a Paula falou no começo, a hora que a gente começou a falar, e eu queria puxar aqui, é esse ataque no todo que a gente tá vendo, esse ataque bem mais balanceado. É uma coisa que eu, por exemplo, tô gostando muito. A gente tá vendo corrida acontecer, a gente tá vendo passe no tight end acontecer, a gente tá vendo passe no receiver acontecer. Queria que vocês falassem um pouco desse ataque em todo, como que vocês veem. Eu sinto falta do slot e receiver aparecendo como nos outros anos, né? A gente tá vendo bastante trabalho com tight end, com screen pass, com o running back, algumas rotas longas, né, com o Rogan se destacando, mas os anos anteriores era um festival de Edelman pra cá e Amendola pra cá e pra lá, e bastante slots receiver recebendo a bola, né, e eu tenho sentido falta disso. Claro que não dá pra ter tudo, né, no ataque, mas o que você falou, Felipe, faz muito sentido, né, toda essa variedade no ataque, desde o jogo corrido até o jogo de passe, em todas as profundidades, em todas as rotas, só deixa mais imprevisível e mais difícil de ser marcado. E aí a gente vê 33 pontos contra os Browns, 35 contra Bengals, 40 contra os Bills. O que eu vejo, eu acho que tem 2 questões ali. Uma que teoricamente o ataque titular do Patriots só jogou 4 jogos, contando que desde que o Brady voltou. E você vê que a cada jogo melhora uma coisa. Melhora um pouquinho na corrida, começa a usar muito tight end, né? No outro jogo já começa a distribuir melhor. O jogo contra o Bills foi muito bom, né? Foi muito bem distribuído. Eu acho que o ataque agora tá melhorando a cada jogo. E a tendência é evoluir. Não consigo... A não ser que tenha algum problema de lesão, né? A gente bater na madeira 3 vezes, mas a tendência é melhorar. E eu acho que outra coisa que tá acontecendo, que eu andei lendo na internet, que o Patriots pode estar também economizando o playbook para quando chegar a jogos mais difíceis ou até mesmo os playoffs.
Então eu vou puxar pra defesa, que é uma questão aí chata, complicada da gente conversar, porque também é outro ponto aí que muita gente fala que a defesa tá indo bem, porque a gente tá com essa defesa aí que toma uma média de 16, 17 pontos por jogo só, e por outro lado tem a galera que acha que a defesa tá ruim, porque tá esse festival de jardas, e é a nossa famosa bend but don't break, que a gente temia voltar a acontecer, e esse ano tá mais do que claro do que tá acontecendo. O que eu vejo bastante no jogo, e eu vi vocês falando sobre isso, que eu concordo, ela não tá cedendo muito ponto, mas ao mesmo tempo, quando a gente assiste o jogo, eu não fico com uma boa impressão da defesa, porque eu sinto que a secundária não tá chegando bem nos passes. O Malcolm, o Butler, eu pelo menos nos jogos, eu não vejo ele chegando tão bem quanto, sei lá, porque também a gente não quer uma interceptação de Super Bowl toda vez, mas eu sinto que ele poderia estar melhor, o Logan Ryan também poderia estar melhor para cobrir essa secundária. O nosso pass rush está praticamente inexistente. Na minha opinião, a defesa é o ponto fraco, mas especificamente o pass rush. Todos os jogos que eu estou acompanhando a Patriots, eu vejo que o quarterback do adversário tem muito tempo com a bola. Ele pode pensar, ele pode esperar um receiver ele se desmarcar, e eu acho que isso que é o pior, assim. Eu não tô sentindo tanta segurança na defesa. Eu acho que quando a gente pegar, porque até agora a gente não pegou, se a gente for ser bem sincero, não pegou nenhum time tão forte, né? A gente pegou os Bills com uma defesa boa e a gente sofreu um pouco com isso, né? Que foi aquele jogo lá, tudo bem que não tinha o Brady, etc, mas aquele jogo deu tudo errado. Mas a gente não pegou um super ataque ainda pra testar essa defesa, entendeu? Então, assim, que nem eu fico com medo se a gente pegar Matt Ryan e Julio Jones, por exemplo. Não sei o que eles podem fazer na nossa defesa, entendeu? Então, eu não tô tão confiante nessa defesa, não. Eu acho que mesmo ela não cedendo muitos pontos, eu não tô sentindo muita consistência. Se teria que melhorar alguma coisa, uma coisa específica, eu falei, ele tem que melhorar o pass rush. E tem gente muito... Tá rolando aí meio que tem todo mundo tentando achar um porquê de tudo isso tá acontecendo. Tem gente que fala que estão dando uma segurada, como em playbook, também nos próprios jogadores ali do pass rush, de não se vamos dizer, não darem 110% ali e ter um perigo de lesão, nem nada. E tem gente que acha também que é realmente um pass rush que não consegue trabalhar e não consegue chegar no quarterback. Eu acho que tem um plano de jogo envolvido aí, sim. Contenção de jogo corrido. Já vi várias formações, apenas três jogadores tentando ir atrás do quarterback. Mas o que me chama a atenção mesmo é a dificuldade que o time tem quando o campo está esticado, né? No caso, cede bastante jardas. Quando o campo encurta, que as jogadas elas começam a ficar com menos amplitude, no caso mais perto da red zone, a gente vê que funciona. Isso. Mas eu acho que a questão do pass rush tomara que seja tático, porque em um momento que a gente precise, de repente apareça, porque se for realmente insuficiência técnica, a gente vai estar em apuros aí nos playoffs. Mais um assunto que eu quero puxar aqui, a gente lembrar um pouquinho fora, até um pouco entrando num casinho aí, um pouquinho fora dos 8 jogos, mas foram as duas principais trocas aí, as duas movimentações, maiores movimentações que a gente fez nesse ano. Eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês entenderam da troca do Collins, lembrando que ele foi para o Cleveland Browns e por enquanto a gente tem um third round, mas é uma compensatória que pode virar um quarto round também. A troca do Collins chacoalhou o mundo da NFL, né? Todo mundo querendo notícias, entender o que aconteceu. Acho que nós, torcedores, estamos digerindo a notícia, né? O que será que deu, por quê? E quando eu soube da notícia, eu fiquei um bom tempo sem saber lidar. Eu falei, não é possível que o Belichick fez isso. Mas também, todo esse tempo de Patriots, eu aprendi a não questionar as decisões dele, né? E aí eu sabia que em breve a gente teria informações aí para entender o porquê que ele fez isso. Eu acho que assim, o Belichick você não tá jogando de acordo com as regras, tchau, entendeu? Então assim, não é de acordo com o que eles estão querendo, tchau. E o Collins tava meio rebelde, né, pelo que o pessoal tava falando. Aproveitando aqui o que a Paula disse, a gente fez o de dentro do campo dessa semana, o nosso último lançado foi sobre a jogada, explicando a jogada que deu a tal da briga do Collins com o Matt Patricia. Então eu vou pôr aqui no link para quem não viu ainda, mas vejam, tá bem legal, tá mostrando bem como realmente o Collins faz uma besteira ali e deixa um corredor gigantesco aberto. Eu tava vendo
jogo dos Bills ao vivo, e quando eu vi a discussão, porque mostrou um flash, né, da discussão dele com o Matt Patricia, e eu fiquei temendo pelo vestiário, sabe? Quando eu vi aquilo ali. E então, logo que saiu a notícia da troca, eu até entendi o porquê, pelo menos isso, minha opinião, né? De ter acontecido. Claro que choca um pouco, porque um jogador da qualidade deles podia ajudar a gente a ganhar mais um título, né? Ele faz coisas que talvez ninguém mais faça no elenco. Há boatos de que ele queria muita grana, uns falam que não, ele negou, etc. Mas enfim, eu acho que isso pode ser uma coisa que pegou. E se até o Tom Brady aceita a reestruturação do salário, assim, quem é ele pra querer uma grana nível Von Miller, se isso for verdade, entendeu? Porque eu acho que não é uma jogada, um lance específico, né? Uma discussão específica, até porque no calor do momento é normal os jogadores discutir, brigarem, isso aí faz parte do esporte. Eu acho que talvez a relação dele já devia estar bem desgastada ali, ou pelo menos com os técnicos, até mesmo com o resto do elenco ali. Eu acho que não foi uma coisa específica, deve ser um acúmulo de coisas que fez o Bill Belichick fazer essa troca. Com o tempo ia ficar mais insustentável essa situação do Collins. Por melhor que ele seja, assim, eu acho que o Belichick acabou fazendo certo. Não sei se por uma terceira escolha do draft, se era isso que eu faria, mas pelo que eu andei lendo, foi a melhor opção, entre aspas, que ele teve, porque ninguém estava querendo se comprometer com o empréstimo, entre aspas, de meia temporada, sem ter certeza se você ia conseguir assinar com ele depois, no final, que ele viraria free agent. Acho que poderia ter sido muito pior, né? Pensa quantos outros jogadores estão aí para renovar, que a gente sentiria muito mais falta. Tirando que a gente está jogando em nível muito tempo, né? A gente era preocupado até com o Freeney e tal, jogando e tudo mais, mas a gente nem vê o terceiro linebacker no campo praticamente. Eu acho que foi até, como falam, foi até um recado. Talvez tivesse, entendeu, mais alguma treta lá dentro, e olha só, ninguém aqui é insubstituível. Até Tom Brady diz que ele pode ser substituído, tipo, então, sabe, todo mundo tem que ter essa consciência que ninguém é substituível e que se você não seguir de acordo com as regras, você tá fora. A melhor coisa que eu vi até agora é que torcer pros Patriots é igual assistir Game of Thrones. Você não pode se apaixonar por ninguém, porque qualquer um pode morrer. Perfeito! Perfeito! Qualquer um pode morrer a qualquer hora, então não se apaixone por ninguém. Perfeita essa definição. Outra troca que aconteceu, isso foi antes da temporada, mas também deu uma mexida ali. Muita gente ainda puxa esse assunto até hoje na hora de falar, e principalmente como a gente acabou de falar aqui, a gente tem um problema grande na pressão contra o quarterback, e a gente foi e mandou o Chandler Jones embora. Lembrando que de troca a gente recebeu o Jonathan Cooper, o guard, que nem tá lá mais, e escolha de draft que acabou virando o Joe Thuney e o Malcolm Mitchell, os dois rookies. Então, pelo menos, Felipe, por enquanto, eu ainda acho boa a questão, porque como eu disse no último programa, não acho que o Chandler Jones ali ia resolver todo o nosso problema de pressão no mundo, e só o Thuney ali já é uma baita de uma adição nesse elenco, e eu queria que vocês falassem disso também. Eu acho que a minha opinião é que o time tá sentindo a falta dele. Acho que na minha opinião, o pass rush é o defeito maior dos Patriots agora, e o Chandler Jones como é o líder de sacks, né, era o destaque ali nessa questão. Mas eu entendo a troca dele, era salary cap, acho que seria impossível manter ele para o ano que vem. Bom, mas acho que foi uma troca correta. Então, mas e o que a gente recebeu de volta? O que você entende? Eu acho que, como são rookies, é difícil dizer, não posso falar, o cara é bom, não é, acho que talvez mais um tempo ele vai conseguir saber. É difícil dizer, não quero queimar minha língua agora. Mas pra você ainda não tá valendo a pena? Eu acho que ainda não. Pela questão do pass rush ser o principal problema do Patriots atual, acho que ainda não valeu a pena. Cara, o Belichick tá pensando em longo prazo. Pegou jogadores que ele pode trabalhar, moldar, quem sabe daqui 2-3 anos ele vai falar, porra, a troca foi excelente. O Belichick é um gênio. Mas pensando na temporada agora, nesses 8 jogos, com o pass rush ruim do jeito que tá, nesse momento eu acho que não foi uma troca boa. Eu nunca fui fã número 1 do Chandler Jones. Na verdade, eu acho que ele sempre se escondia no jogo, né? Quando ele, essa temporada aí do ano passado, que ele disparou, inclusive foi líder de sack durante um bom período ali no início do ano, né? Muitos daqueles sacks também vieram
vamos dizer, quando a gente já estava ganhando por muito, ou alguma coisa nesse sentido, eu nunca vi ele como um jogador clutch, um jogador que decidisse a partida, decidisse a jogada, né? Então, vou discordar um pouquinho do Diego. Eu não acho que se o Chandler Jones estivesse hoje no time, estaria muito diferente do que está. Talvez ele tivesse melhor, ele realmente é um jogador de qualidade, mas não, para mim, na minha opinião, não estaria mudando tanto. Eu acho que envolve bastante a questão do plano de jogo aí também. E com relação ao valor da troca, cara, eu fiquei, assim, sentido pelo Jonathan Cooper, porque eu acompanhei quando ele foi draftado e ele parecia um excelente jogador. E aí não conseguiu se firmar, até por causa de lesão e tudo mais, perdeu um pouquinho do valor ali. Mas, pra mim, né? Mas acho o Toney um excelente jogador, inclusive melhorou bastante a questão da corrida. Acho que tem a ver com o trabalho dos guards, né? Até porque o Blount gosta de correr pelo meio. E o Malcolm Mitchell ainda, aí eu vou concordar bem com o Diego, só o tempo dirá, não dá pra definir agora. Eu não acho que foi uma boa troca, porque eu gostava do Chandler Jones, apesar dessa, assim, teve uma ótima temporada e eu achava ele um cara que tinha uma boa representação em campo. Então eu gostava dele em campo, para os outros jogadores também, entendeu? Então eu não gostei, foi outra troca que me deixou chocada, fiquei extremamente chateada com o Belichick, mas eu não achei que foi uma boa, principalmente porque o Cooper veio e ele não era já tão saudável, então a troca foi de risco, então eu não achei que foi uma boa que a gente fez, e o Chandler podia estar ajudando bastante a gente nisso, na parte de pass rush. Bom, a gente conversou aqui, tá? Fizemos um conselho aqui fora, offline, pra gente chegar nesses nomes, e eu queria que a gente falasse dos destaques e das decepções que a gente viu até agora nesses 8 primeiros jogos. Como eu disse, cada um vai falar de um nome, a gente chegou num consenso aqui em 4 nomes interessantes, então não quer dizer que se um falou de um, não acha que é o outro, a gente realmente chegou num consenso legal aqui desses 4 nomes. Eu tenho Blount, eu tenho Amendola, eu tenho Hogan e eu tenho Thunney. Paula, começa com você sobre o Hogan. Bom, eu tô gostando de ver o Hogan porque eu acho que ele tá sendo uma peça fundamental para receber passe em profundidade, e se você comparar com o que ele era nos Bills, a produtividade dele aumentou demais. Eu tô até com os dados dele aqui que eu peguei. A média de jardas por passe que ele tinha de recepção era 12. Agora ele tá com uma média de 20 jardas por recepção. Então, assim, ele já tá chegando próximo do recorde que ele já teve em jardas enquanto ele jogava com os Bills. Então, eu acho que ele tá sendo super bem aproveitado. Eu não achava que ele seria tão bom pelos números que eu tinha visto dele antes. Então, eu acho que a conexão dele com o Brady tá perfeita. Ele tá sempre conseguindo ficar livre da marcação para receber esses passes em profundidade que a gente ganha bastante jardas. E eu sinto que o Brady tem segurança em passar para ele também. Então, eu achei que isso aconteceu em bem pouco tempo. Então, por isso que eu acho que o Hogan é um destaque aí para mim. Legal. Bom, o jogo corrido tá óbvio que tá melhor. Blount tá no melhor ano da carreira, então ele também é um destaque nosso, né? Se eu fosse eleger um destaque também pro Patriots esse ano, eu coloquei o LeGarrette Blount. Ele tá realmente contribuindo pro time, tá realmente o jogo de corrida tá preocupando os adversários, não tá aliviando a pressão sobre o Brady. Ano passado quando via o jogo de corrida, dava até desespero, porque ele parecia que tinha um muro na barreira de 1 ou 2 jardas, ele corria, batia, era sacado, o time realmente não estava sendo útil, né? Principalmente depois da lesão do Lewis. O Lewis jogando bem, depois da lesão dele, o Blount assumiu e estava terrível. Mas esse ano, estou realmente surpreso, eu queimei a língua com ele esse ano. Achei que ia ser uma temporada igual e ele está jogando muito bem. Infelizmente eu não tenho os dados aqui para citar, mas é notável a diferença do Blount esse ano, em 2016. Como eu disse, é a melhor temporada da carreira dele já, então não precisa nem dar dados, tá muito óbvio que o Blount é um outro jogador. E uma das coisas que tá ajudando é a linha ofensiva e principalmente o Thunney, que é o rookie, que também a gente tem de destaque aqui, né? O Thunney, desde que chegou como rookie draftado, já assumiu a posição e mesmo no training camp já mostrou que veio. Ele jogava de tackle na universidade e era um grande responsável não só pela proteção do quarterback no passe, mas também para criar jogadas de corrida, né? E ele tem feito isso muito bem nos Patriots agora que está jogando de guard.
E é assim, como o Diego estava falando, né, o Blount tá tendo uma ótima temporada, está sendo um destaque, não é mais aquela questão de bater na parede, e isso se dá muito pelo trabalho dos guards e principalmente do Tunney. Quando ele faz a jogada de trocar de lado, de deixar quem ele vai bloquear para abrir espaço para a corrida, é quando a gente está tendo as melhores corridas com o Blount. Então, eu destaco aí o Tunney, representando a linha ofensiva, que, na minha opinião, é uma das grandes porradas do sucesso do time esse ano também. E lembrando que ele, titular, tendo entrado em todos os jogos e sendo rookie em primeiro ano, para um guard é sempre uma posição complicada, ele é o jogador que menos cedeu sacks até agora, um sack só, e foi nesse último jogo contra o forte front seven do Bills. Isso mostra muito do quanto o Tunney tá incrível esse ano. O nosso quarto destaque é estranho, sim, e sobrou para mim explicar por quê. Danny Amendola. Seguinte, o Amendola basicamente não tá entrando, como todo mundo reclama. Eu acho interessante a galera reclamar pra gente, porque o Amendola não tá entrando. Estão fazendo essa questão de dar uma segurada nele. A gente tá vendo, a gente acredita muito que seja pra liberar o Amendola aí mais pro final do ano, em playoffs. Mas isso não quer dizer que o Amendola não esteja jogando bem. A gente colocou ele aqui como destaque porque ele é o melhor recebedor dos Patriots em questão de passes recebidos. 80% dos passes que foram para ele agarrou. Ele não teve nenhum drop até agora, então é a melhor conversão entre os receivers dos Patriots, é o Danny Amendola. Ele tá produzindo muito bem dentro desse ataque dos Patriots, mesmo com as poucas participações que ele tá tendo. Hora da decepção, gente. Temos aqui 4 nomes também, mesma história. A gente conversou aqui para chegar em 4. Nessa questão não é nem 4 nomes, vocês vão entender, mas a gente chegou aqui e para pelo menos cada um falar um pouquinho das nossas decepções de 2016 até aqui. Primeiro, não nem como unanimidade, o kicker Stephen Gostkowski. Com dor no coração, mas eu nomeei ele como uma decepção até aqui. Decepção pelo seguinte, né? Um kicker passou praticamente 10 temporadas sem errar um extra point e daí errou no ano passado, né, nos playoffs contra os Broncos. Esse ano já errou, se não me engano, 1 ou 2. Me corrija se eu estiver errado. E então deixa de ser uma decepção, né? É um kicker que era extremamente confiável e deixou de ser. Além dos extra points, também já errou alguns field goals. Sim. O que alivia, né, pelo menos um pouco pro lado dele, é que ele não é o único kicker confiável que está tendo dificuldade, né? Eu cito também que para mim, né, o segundo melhor kicker depois do próprio Gostkowski, o Hauschka, né, do Seahawks, que também esse ano está errando field goals e extra points. O que eu gostei bastante de ver foi aquele texto que vocês publicaram citando essa questão e citando que pode ser a questão da nova mecânica de chute, né, pro kickoff. Pro kickoff, que agora o pessoal tá tentando chutar um pouco mais alto e não profundo, né, mas dentro do campo para o pessoal tentar dar o menos retorno das 25 jardas. Mas infelizmente, eu com dor no coração, que eu digo, Stephen Gostkowski é uma decepção para mim. O que ajuda o Gostkowski também é que até então ele não perdeu um jogo com o erro dele, né? Esse ano. Então ainda tá dando pra tolerar o Gostkowski ali, porque não tá sendo um erro que tá jogando um jogo, colocando um jogo pro ar aí e sendo um problema mais sério. Ele acertou nesse último jogo contra os Bills um bom chute, então vamos ver se torcer. Claro, a gente tá aqui torcendo pro Gostkowski voltar nos trilhos aí e ser o kicker que ele é. Bom, aqui agora os próximos 3 citações que a gente tem, não tem como, com a defesa tá tendo problemas, e um problema sério que muita gente chega a odiar ele é o Logan Ryan. Também o Logan Ryan tá complicando bastante na nossa secundária, né? Parece que, vendo um pouco dos dados dele, ele, por passe, ele tá cedendo por volta de 7 jardas, isso é muita coisa. E já foram 2 TDs em cima dele e já teve 351 jardas cedidas. Então, assim, para um cornerback isso é demais. E até o que a gente tinha comentado, dele tá fazendo muito tackle. Não é bom que ele faça isso, porque a gente pega um pass interference lá e complica bastante o jogo pra gente. Então, assim, eu acho que ele é uma grande decepção e tá prejudicando demais o time lá na secundária por causa disso.
Bom, se não bastasse um, temos outro na secundária, o Sr. Cyrus Jones. O Cyrus Jones tem problemas aí de tudo quanto é lado que você olhe sobre ele, tem problemas para falar do Cyrus Jones. Primeiro, lembrando que ele foi a nossa primeira escolha no draft, então tinha uma carga aí grande do quanto o Cyrus Jones ia trazer para o time, principalmente no Special Teams, que todos dizem que é a especialidade dele, e a gente viu ele sofrer fumbles bestas sozinho já em jogo, tentando retornar, tanto que já não estava sendo mais usado no retorno. E na proteção do passe é pior ainda, ele tem 75% das bolas cedidas, 75% das bolas que foram na direção dele ele cedeu, 9 jardas por passe, basicamente lançar contra o Cyrus Jones é um first down que você consegue, e sem contar a dona bobeira que ele fez com aquela expulsão besta, dando um soco no jogador, e que tá na casinha do cachorro aí já para uns 3 jogos, se eu não me engano, do Sr. Belichick. Então o Cyrus Jones, uma baita de uma decepção pra gente em 2016. Como, vamos dizer, brinde, se é que a gente pode chamar desse jeito, a gente tem aí também a DL inteira que não pressiona, né? É verdade, a gente tá falando que decepção em relação ao Logan Ryan e Cyrus Jones, nada mais justo, mas acho que quem tem um papel grande aí também na defesa é a DL, né? E sem pressionar o quarterback adversário acaba dando oportunidade para ele explorar esses nossos jogadores aí da secundária que estão sofrendo bastante com isso. A gente até pensou em botar um jogador, mas seria até injusto, porque ninguém ali que é responsável pelo pass rush tá fazendo um trabalho decente, né? O Chris Long até começou uma temporada interessante, conseguindo alguns QB hit e alguns hurries, né? O Jabal Sheard tem 3 sacks e meio, é o nosso melhor jogador, mas em relação à expectativa que a gente tinha diante dessa linha defensiva, ela tá decepcionando. Os Patriots estão ranqueados em 28º só em sacks feitos, tem só 13 sacks na temporada, isso é uma média muito, muito baixa. Se a gente comparar com o Denver Broncos, por exemplo, tem 28, né, mais do que o dobro, e isso pode acarretar em uma séria dificuldade, né, quando os jogos começarem a pegar, um jogo mais decisivo. Então vamos torcer para eles melhorarem. Por enquanto, sem decepção, quem sabe a gente não faz um outro podcast aí elogiando a linha defensiva, porque qualidade eles têm, o problema mesmo está ali no jogo, no campo de jogo. There she stood in the street, smiling. Bom, gente, então é isso. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Queria até lembrar que muita gente mandou e-mail, de verdade, foi muita gente, mais do que a gente esperava, querendo participar. Infelizmente a gente não consegue pôr todo mundo aqui, mas a gente vai ter mais oportunidades, a gente sempre que pode faz um programa desse jeito. No final dessa temporada a gente vai fazer mais uma vez o Patriotas Awards, nossa segunda edição, então a gente vai tentar trazer também mais algum leitor para participar com a gente. Então, obrigado mesmo para todo mundo que mandou e principalmente para vocês três que vieram aqui, disponibilizaram tempo para falar com a gente e falar com toda a torcida dos Patriots no Brasil. Diego, brigadão, cara. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. Eu mandei e-mail. Sinceramente, não achei que teria alguma chance de participar do programa, mas estou muito, muito feliz, muito honrado aqui de participar. Espero ter conseguido contribuir com algum conhecimento aí, alguma opinião sobre o programa. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eduardo, brigadão, cara. Obrigado a vocês, parabenizar bastante a equipe aí dos Patriotas, que é sensacional, tá? Poder acompanhar o nosso time aí com a cobertura que vocês fazem. O training camp em loco foi espetacular e a gente fica muito, muito, muito feliz que o trabalho esteja dando certo. E é um prazer aí estar contribuindo. Fiquei muito feliz aí, ansioso por participar, porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Então, brigadão e go Pats! Isso aí, Paula, obrigado mais uma vez e lembrar todo mundo que você tem o site também que você fala sobre NFL, né?
Isso, exatamente, Felipe. Bom, queria primeiro agradecer o espaço de verdade, porque eu tenho esse site NFL de Bolsa, que é voltado para o público feminino, mas como eu te falei, eu falo de todos os times no geral. Eu não posso falar tanto do Patriots quanto eu gostaria, né? Senão eu sou taxada de clubista. Então, quando eu vi o espaço aqui, eu falei, ai, por favor, eu quero falar, porque eu gosto de falar sobre os Patriots, eu gosto de falar de futebol e principalmente dos Patriots, né? Então, para mim foi uma oportunidade incrível, agradeço demais o espaço de vocês. E se tiver algum homem achando que a namorada não curte ou começa a curtir futebol americano, fala pra ele lá no meu site, que tem tudo explicadinho, as regras, tudo bonitinho com desenho, figura, que ela vai começar a entender e quem sabe acompanhar com você também. Obrigada pelo espaço aí, viu, Felipe? Bom, a gente tá colocando aqui no post o site certinho do NFL de Bolsa, o Twitter, todos os canais deles. Entra lá, vale a pena, vocês viram que a Paula manja pra caramba, não preciso nem lembrar vocês acabaram de ouvir o quanto ela entende do jogo, então vale a pena entrar lá no NFL de Bolsa e acompanhar também, que só quem faz isso sabe o trabalho que dá. É verdade, obrigada, Felipe. Obrigado vocês, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem pra falar de Patriots e Seahawks e saber o que aconteceu com esse jogo de Sunday Night. Abraço, galera. Até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires.